O tema para a Feira Bíblica do ano de 2021 foi o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas aqui nós vamos tirar algumas dúvidas que surgiram sobre a Bíblia durante a preparação desta feira com os nossos catequizandos. Olá, sou o Renato, catequizando da Iara. Durante essa feira bíblica, gostei muito do assunto do Ato dos Apóstolos, que fala sobre Pentecostes, onde havia gente de vários lugares e línguas diferentes, e que todos ouviam os apóstolos falarem sua própria língua. Porém, isso fez surgir a dúvida: em que língua a Bíblia foi escrita? Agora é com você, Sônia. Deixa comigo, Renato. A Bíblia foi escrita em 3 línguas diferentes: hebraico, aramaico e grego. O hebraico foi sempre a língua sagrada. Você sabia que todo menino israelita devia estudá-la? O aramaico era um dialeto do hebraico. E uma curiosidade, o idioma que Jesus Cristo falava era o aramaico. Oi, eu sou o Lucas, catequizando da primeira etapa da Crisma. Minha catequista é a Yara e eu tenho uma dúvida. Ô Sônia, você pode me ajudar? Podemos afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus? Oi, Lucas, posso ajudar sim. A Bíblia, ela contém a palavra de Deus enquanto escrita, mas nela não está a totalidade da revelação de Deus. A Sagrada Tradição, com a pregação e o testemunho dos apóstolos, também é a palavra de Deus. A Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição constituem um só depósito sagrado da palavra de Deus. E o encargo de interpretar autenticamente a palavra de Deus escrita ou contida na tradição foi confiado somente ao magistério vivo da Igreja Católica. Sendo assim, podemos afirmar que os 3 pilares da fé católica são Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Magistério. Na Feira Bíblica, sempre aprendemos muito sobre a Sagrada Escrita. Este ano, com o tema dos Atos dos Apóstolos, foi bem legal, mas com as pesquisas fiquei com uma dúvida: quando foi feito o cânon da Bíblia? Oi, Eduardo, legal a sua pergunta. Cânon bíblico é a lista dos livros escritos considerados autênticos ou divinamente inspirados pela Igreja Católica. E uma das decisões do Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III entre os anos de 1545 e 1563, foi a escolha da Bíblia traduzida por São Jerônimo, a Vulgata, como texto oficial para os católicos. Olá, eu sou Manuela, catequizando da Rosana, e gostaria de esclarecer uma dúvida. O apóstolo Paulo afirma que toda escritura é inspirada por Deus. Eu gostaria de saber quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita. Manuela, a Bíblia, de acordo com o Catecismo da Igreja Católica, não foi escrita por uma única pessoa. Foram diversos autores. Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse de suas faculdades e capacidades para que, agindo Ele neles e através deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo aquilo e só aquilo que Ele próprio quisesse. Por isso é que afirmamos que a Bíblia é toda inspirada por Deus. Meu nome é Luísa Cotrim, da segunda etapa do Crisma, da catequista Sabrina. Preparando os temas da Feira Bíblica, vi que haviam conflitos e desentendimentos entre os primeiros cristãos. Você pode me dizer qual o motivo da Bíblia dos católicos ser diferente da Bíblia dos protestantes? Interessante a sua pergunta, Heloísa. A diferença está na quantidade de livros. A Bíblia Católica possui 73 livros. A Bíblia Protestante possui 66 livros, 7 livros a menos. Isto porque na Reforma Protestante, no século XVI,
Martinho Lutero se afastou do magistério da Igreja Católica e, para facilitar a sua tese de defesa, ele adotou o cânon da Palestina. Sua opção foi excluir os textos deuterocanônicos que estavam em grego, valendo-se do pressuposto que não seriam inspirados pelo Espírito. Os protestantes, então, ficaram com a Bíblia hebraica, com 7 livros a menos, os livros de Tobias, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria, 1 e 2 Macabeus e alguns fragmentos dos livros de Esther e Daniel. Os católicos seguiram o exemplo dos apóstolos, ficando com a tradução dos 70. Na Feira Bíblica, sempre aprendemos muito sobre a Sagrada Escritura. Este ano, com o tema Atos dos Apóstolos, foi bem legal, mas com a pesquisa fiquei com uma dúvida. Para quem ou para que a Bíblia foi escrita? Sofia, a Bíblia foi escrita para manter o povo na caminhada, para contar o passado, anunciar o futuro e mostrar o presente. Oi pessoal, meu nome é Yuri, eu estou na primeira etapa da Crisma, sou catequizando da Yara e eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês sabem como é que a Bíblia foi dividida e quem compilou as Sagradas Escrituras? Não sabem? Então venha conferir com a gente. Boa pergunta, Yuri. Vamos lá. A Bíblia está dividida em 2 partes: Antigo Testamento, Novo Testamento. O Antigo Testamento fala da história do povo que Deus escolheu para fazer com ele uma aliança antes do nascimento de Jesus Cristo e é composto por 46 livros. O Novo Testamento apresenta a encarnação de Jesus na terra concreta do povo de Israel. Com a vinda de Jesus, realizou-se um testamento novo, uma nova aliança. O Novo Testamento é composto por 27 livros. Vale lembrar que foi a tradição e o magistério da Igreja Católica que compilou a Sagrada Escritura. Oi, eu sou a Heloísa, catequizando da primeira etapa da Crisma da Catequista Yara. Assistindo a Feira Bíblica, me surgiu uma dúvida em Atos dos Apóstolos. Quanto tempo demorou para surgir a Bíblia? O que significa a palavra Bíblia? Me ajuda aí, Sônia. Oi, Heloísa. Para escrever a Bíblia foram precisos 11 séculos, ou seja, 1100 anos. Começou a ser escrita por volta de 1000 anos antes de Cristo e o ponto final foi colocado 100 anos depois de Cristo. A palavra Bíblia vem do grego biblios e quer dizer coleção de livros ou biblioteca.